Mas todo esse processo, esse longo processo, vai culminar com a decisão sobre o futuro político de Jair Bolsonaro. E um dos seus herdeiros, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é, fez um elogio à justiça eleitoral. Vamos dar uma olhadinha no que o Tarcísio disse e que acabou provocando aí uma saia justa com alas do bolsonarismo. Vamos ver. Se a gente pensa numa democracia, a gente tem que pensar em três pilares. O pilar da representatividade, e esse de fato é garantido pelas eleições transparentes, pelas eleições limpas. E o Brasil veio se tornando referência no que diz respeito em termos de velocidade, de apuração, de tecnologia. Ou seja, muitos países têm que olhar para o Brasil e ver o que está sendo feito aqui. O Brasil, então, se tornou de fato uma grande referência. A gente tem que olhar toda essa preparação que acontece, todo esse empenho, todo esse trabalho, toda essa logística, e em pouco tempo os dados são contabilizados, a gente tem a proclamação de um resultado, a diplomação, e isso de fato é o que garante a representatividade. O governador Tarcísio de Freitas foi feita no Palácio da Justiça, sede do Tribunal de Justiça de São Paulo, durante a abertura do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais. Isso foi na quinta-feira à noite que ele fez essa declaração, e aí, conforme o pessoal foi sabendo dessa declaração, isso foi repercutindo mal na base bolsonarista, principalmente na Assembleia Legislativa. Segundo a reportagem da Folha, um integrante da base bolsonarista na Assembleia Legislativa, o governador tocou num ponto sensível ao bolsonarismo e, ao falar de urnas eletrônicas, era esperado que ele mencionasse o voto auditável e a impressão dos votos registrados, que são bandeiras aí do ex-presidente Bolsonaro. Um outro membro aí do grupo bolsonarista criticou a presença do Tarcísio de Freitas nesse evento, argumentando que se o governador questiona a decisão da Justiça Eleitoral que tornou Bolsonaro inelegível, não deveria participar de um ato em deferência ao mesmo órgão. O Tarcísio de Freitas, no fim de semana passado, estava na manifestação lá do Bolsonaro, no Rio de Janeiro, fazendo críticas aí ao fato de o ex-presidente estar inelegível. Isabela, o Tarcísio ele fica ali, né, num meio termo entre agradar os bolsonaristas, mas também em se deslocar um pouco mais para o campo do centro, de olho em todas as possibilidades aí, porque ele sabe que ele, de repente, pode sobrar para ele uma candidatura presidencial. A posição que o governador Tarcísio ocupa é admirável, como ele consegue lidar com essa ambivalência. Eu acho que dentro do campo da direita, eu não consigo pensar em nenhum ator político que tenha conseguido fazer isso. E aí eu vou usar o exemplo também do ex-governador João Dória, né? O João Dória tem uma trajetória que ela, em parte, até um determinado momento, ela é muito parecida com a do Tarcísio, que é o João Dória. Eu sempre gosto de lembrar isso porque é muito marcante, né? O João Dória chegou a mudar o seu nome, né, na campanha para Bolsodória, né, incorporando ao seu nome, né, o seu slogan de campanha, o nome que ele era identificado na campanha, trazendo parte do nome do Bolsonaro, o que é bem significativo, né? Mas depois o que acaba acontecendo? Na pandemia, e aí o ápice disso é quando o Dória decide investir no desenvolvimento de vacinas, nas parcerias com o desenvolvimento de vacinas, e São Paulo toma a dianteira disso, enquanto o governo federal se recusa a comprar vacinas. Isso já vinha acontecendo num processo antes, mas isso se torna insustentável, e o que acaba acontecendo é que a base bolsonarista que ajudou a eleger Dória passa a se voltar contra ele de uma maneira muito feroz nas redes sociais. E isso não acho que tenha sido a única explicação, mas isso causou um desgaste a tal ponto de Dória ter ficado muito enfraquecido no cenário político, a ponto da gente não saber hoje qual é seu futuro do ponto de vista da política, ou se ele vai continuar na política ou retornará em algum momento. Então, ou seja, a gente pode dizer que essa, digamos, ira dos bolsonaristas, principalmente os mais radicais, contra um determinado político ou uma determinada política, pode ser fatal. Isso pode, de fato, acabar com uma carreira política. Então, não é pouca coisa. Agora, por outro lado, o Tarcísio, então, ele passa por um processo que é parecido com o do Dória, mas ele consegue se movimentar de uma maneira que é, de fato, admirável, como que é possível um governador estar em um determinado momento num palanque
de um ato que a gente pode definir como um ato golpista, né, que foi esse do Bolsonaro, e ao mesmo tempo no Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo depois está com autoridades, ele tem um bom trânsito, inclusive com a própria Suprema Corte, tem questões envolvendo a questão das câmeras corporais em São Paulo, então o Tarcísio estabeleceu um diálogo muito próximo do ponto de vista de segurança pública com o STF e com a Justiça Eleitoral. Mas também lembrando que não é a primeira vez que os bolsonaristas ficam irritados com o Tarcísio, porque na eleição municipal aqui em São Paulo, quando o Tarcísio estava apoiando o Nunes, ele fez uma declaração similar. E aí ele também foi cobrado por não estar desacreditando as urnas, né? Por não estar espalhando teorias conspiratórias, por não estar dizendo coisas que são afirmações falsas, de fato, né? Mas, dito isso, realmente me impressiona como o Tarcísio consegue caminhar nessa ambivalência e ainda continuar, enfim, levando sua postura política, né? E conseguindo, de uma certa maneira, digamos, estar de forma ambivalente esses dois campos que são antagônicos, né? Olha, assim, eu tive a oportunidade de ter uma conversa longa até com o governador Tarcísio de Freitas, antes, quando ele estava lançando a candidatura dele. Ele me deu uma entrevista e depois da entrevista a gente ficou conversando um tempo, ele estava com sobra na agenda ali, a gente ficou conversando. E ele lembrou de algumas questões, né? Ele fez parte do governo Dilma, né? Foi ali que, na verdade, o nome do Tarcísio começou a aparecer. Ele é uma pessoa que tem um certo trânsito na política, ele não é um bolsonarista raiz. E ele, nessa conversa, ele fez questão de frisar um pouco isso. Mas, ao mesmo tempo, ele jamais, durante essa conversa, deixou de mostrar muita gratidão ao ex-presidente Bolsonaro, porque foi realmente a figura política quem aí catapultou o Tarcísio a uma projeção nacional e que, de fato, o apoio do Bolsonaro à candidatura do Tarcísio aqui em São Paulo foi muito relevante também para que ele se elegesse. Mas é interessante de ver na trajetória do Tarcísio e na própria conversa dele, o quanto ele faz questão de mostrar esse trânsito, mas também uma gratidão e uma fidelidade ao ex-presidente Bolsonaro.